Sabe aquela velha caderneta de poupança que gerações passadas juravam ser o porto seguro das finanças? Bom, a dura realidade de abril de 2026 conta uma história bem diferente. 10,45%. É exatamente isso que ela está rendendo ao ano hoje. Um número que, vamos ser sinceros, é bem frustrante diante do que a gente tem disponível no mercado atualmente. E para colocar isso em perspectiva, olha só esse contraste, 14,5%. A nossa taxa Selic mudou, foi para esse patamar recentemente, e enquanto muita gente entra em pânico sem saber se corre para ações ou se compra dólar, a verdade, nua e crua, é que a diferença entre esses dois números é uma montanha de dinheiro invisível. Literalmente, dinheiro que a população brasileira está deixando na mesa todo santo dia, dando lucro para os bancos pela pura falta de uma decisão. Então, boas-vindas a este guia. O nosso objetivo com uma análise de hoje é desmistificar de vez a renda fixa e montar uma estratégia claríssima. Usando os dados mais frescos de 2026, a gente vai entender exatamente onde colocar o capital para render de verdade, sempre com base em fatos e fugindo daquelas confusões que só atrapalham. O nosso roteiro vai seguir 5 passos super diretos. Primeiro, o problema da poupança. Segundo, a base da renda fixa. Terceiro, uma batalha de rendimentos. Quarto, o segredo do longo prazo. E, para fechar, um plano de ação prático que faz sentido com a nossa realidade. Vamos lá? Começando pela seção 1, o problema da poupança e a ilusão de segurança. É fundamental a gente entender por que essa opção tão famosa e aparentemente livre de dor de cabeça está, na verdade, silenciosamente sugando o potencial de riqueza de quem ainda deixa o dinheiro parado lá. Cada dia nas dívidas te custa caro. E você sabe disso. Com um método simples, você pode sair do vermelho, criar sua reserva e começar a investir, mesmo ganhando pouco. O e-book completo está disponível por um preço simbólico. Comente "Eu quero" ou veja o link na descrição ou comentário fixado. Não adie. O controle da sua vida financeira começa agora. A matemática simplesmente não mente. Para cada R$ 10.000 guardados na poupança durante um ano, perdem-se quase R$ 450 em rendimentos extras. Isso acontece porque, no mesmo período, um CDB básico, desses emitidos por qualquer banco médio, está pagando perto de 15% ao ano. Ou seja, são R$ 450 que evaporam todo ano a cada 10 mil investidos. E o pior, sem que seja exigido absolutamente nenhum esforço a mais para capturar esse ganho. Isso nos leva à seção 2, a base da renda fixa. Para conseguir escapar dessa armadilha do baixo rendimento, a gente precisa conhecer as ferramentas essenciais que constroem as fundações desse mercado. O grande ponto de partida é compreender a Selic. Ela é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central que, como a gente viu hoje, está cravada em 14,5%. Ela funciona como o chão do mercado financeiro no Brasil. Tudo tem que competir com ela. E com uma Selic alta desse jeito, a renda fixa vira grande estrela, entregando retornos sensacionais sem aquele frio na barriga e os riscos da renda variável. É aí que entra o famoso CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Na prática, é um empréstimo feito ao banco e, em troca, se recebe juros atrelados ao CDI, que anda ali coladinho na Selic. O detalhe incrível aqui é que um CDB pagando 100% do CDI entrega mais ou menos entre 12% e 12,24% de forma totalmente líquida. Resumindo a ópera, mesmo tirando o temido imposto de renda, um CDB super simples atropela a poupança com folga. A gente também tem as letras de crédito, as LCIs e LCAs, que ajudam a financiar o setor imobiliário e o agronegócio. A vantagem gigantesca dessas duas é a isenção total de imposto de renda. Mas, atenção máxima aqui, elas têm prazos de carência bem rígidos. O dinheiro fica travado por no mínimo 90 dias na LCI e 270 dias na LCA. Por isso, colocar a reserva de emergência nelas é um erro fatal. O dinheiro simplesmente não vai estar acessível no exato momento em que imprevisto bater a porta. Vamos para a seção 3, a batalha dos rendimentos. É a hora de ver como todas essas regrinhas se comportam no mundo real, numa disputa hipotética entre a Carla e a Marina. Imagina o seguinte cenário. As duas começam com os mesmos R$ 10.000 e vão deixar o dinheiro lá por 2 anos. A Carla foi pela força do hábito e escolheu o conforto da poupança, rendendo aqueles 10,45%. Já a Marina fez diferente e optou por uma LCI, rendendo 92% do CDI. Passados os 2 anos, a Carla tem R$ 12.232. A Marina, por outro lado, alcançou R$ 12.890, tudo líquido e livre de impostos.
Olha essa diferença de R$ 658 em destaque aqui. O dinheiro ficou parado exatamente da mesma forma e pelo mesmo tempo, mas uma alocação mais inteligente fez a mágica acontecer, sem pagar penalidades. Agora pensa em escalar isso. E se não fossem 10, mais R$ 50.000 ou R$ 100.000? É exatamente assim que grandes boladas desaparecem silenciosamente do patrimônio das famílias por causa de escolhas financeiras ultrapassadas. Seguindo em frente, entramos na seção 4, o segredo do longo prazo. A gente precisa focar agora na vitória contra a inflação e num erro que é incrivelmente comum quando o assunto é a aposentadoria ou metas que duram de 5 a 20 anos. Cada dia nas dívidas te custa caro. E você sabe disso. Com um método simples, você pode sair do vermelho, criar sua reserva e começar a investir, mesmo ganhando pouco. O e-book completo está disponível por um preço simbólico. Comente "eu quero" ou veja o link na descrição ou comentário fixado. Não adie. O controle da sua vida financeira começa agora. Temos um contraste aqui que vale ouro. De um lado, tem o perigo oculto de usar produtos de curto prazo, tipo aqueles CDBs pós-fixados, para objetivos que estão lá longe. Se a projeção do mercado é que a Selic caia no futuro, quem fica preso nesses produtos de curto prazo vai ver o rendimento despencar junto. Do outro lado, funcionando como um escudo impenetrável contra a perda do poder de compra, a gente tem a proteção absoluta do Tesouro IPCA+. Então, o grande pulo do gato é esse. O Tesouro IPCA+, trava ganhos reais maravilhosos ali na faixa de 6 a 7% acima da inflação. Ter essa rentabilidade real cravada garante que não importa se vem crise, se os juros despencam ou se o cenário econômico vira de cabeça para baixo. O patrimônio vai continuar crescendo de verdade para quem tem a clareza de não misturar produtos de curto prazo em metas de longo prazo. O que nos traz, enfim, para a seção 5, o plano de ação. Esse é o roteiro definitivo e tático da renda fixa para 2026, baseado estritamente em uma regra de ouro: quando os fundos vão ser utilizados. A estrutura lógica se divide nesses 3 passos super práticos. Passo 1, a emergência. Não dá para saber quando vai precisar? O lugar correto é o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, o famoso D+1, sem sustos. Passo 2, de 1 a 3 anos. Tem um prazo definido para uma viagem ou para a entrada de um imóvel? Aí sim entram as LCIs e LCAs, rendendo mais de 90% do CDI. E o passo 3, acima de 5 anos. Para construir patrimônio e aposentadoria, o Tesouro IPCA+, se torna o protagonista. É pura e simplesmente casar a liquidez do produto com a sua meta financeira. Mas, inevitavelmente, surge a maior barreira psicológica de todas. E se o banco quebrar? É exatamente esse medo profundo que paralisa muita gente e mantém um volume gigantesco de capital completamente preso na poupança. A resposta definitiva para esse medo é uma rede de segurança poderosíssima chamada FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele cobre os investimentos em CDBs, LCIs e LCAs até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. É uma proteção extremamente sólida. E se formos olhar para o Tesouro Direto, a garantia incondicional é do próprio governo federal. Ou seja, a arquitetura de proteção de quem investe é bastante robusta. E para remover a desculpa final de que é preciso ter rios de dinheiro, os valores de entrada são bem pequenos. É perfeitamente possível começar no Tesouro Direto com apenas R$ 30 ou em CDBs e LCIs com valores a partir de R$ 100. E usando corretoras gratuitas como Rico, Nubank, XP ou Inter, abrir a conta e investir leva meros minutos e ninguém paga taxa abusiva por isso. Para a gente amarrar toda a jornada desta análise hoje, vale reforçar 3 regras inquebráveis, com muita energia. Número 1, a poupança é, categoricamente, a pior opção disponível em 2026. Qualquer produto básico supera ela brincando. Número 2, o sucesso depende puramente de alinhar o produto de investimento com o prazo do objetivo. E número 3, começar essa mudança leva 10 minutos e exige um capital inicial baixíssimo. O que deixa no ar uma provocação fundamental. Ainda faz algum sentido manter o capital estacionado na poupança, perdendo o poder de compra todos os dias? Fica aqui o incentivo enorme para usar essas informações e planejar uma migração inteligente, começando pelas reservas de emergência. A nossa conversa não para por aqui. O espaço nos comentários está aberto para debater qual estratégia faz mais sentido. Muito obrigada pela companhia nessa explicação e a gente se encontra na nossa próxima análise.